Amém. Com alegria estarmos juntos, privilégio todo nosso de adorar o Senhor, experimentar a sua doce e maravilhosa presença. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Quero só lembrar rapidamente para você o que nós vimos na semana passada. O texto vai dizer no capítulo 2, versículo 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Está falando de Jesus, né? Como nós vimos, são textos do Antigo Testamento que falam da salvação de Jesus, do Salvador e da sua salvação. E então ele conclui dizendo: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, o oposto do cristão é aquele que tropeça na palavra, é aquele que se escandaliza com a palavra do Evangelho de Cristo Jesus, aquele que não fica firme na palavra, que não permanece na palavra, que não obedece à palavra. Esse é o que se escandaliza de Cristo, é aquele que deixa a palavra de Deus, e o resultado é aí o que o texto sagrado vai dizer: eles foram destinados para o juízo, ok? É o resultado de tropeçar na palavra, mas o oposto disso é o cristão. O cristão não tropeça na palavra, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas. Salmo 1, veja, aí está o salvo, ok? O salvo, o seu prazer, a sua alegria. Como diz o Salmo 119, Senhor, eu amo a tua palavra mais do que ouro, mais do que muito ouro purificado. Então, o prazer do cristão está na palavra de Deus, e o oposto daqueles que tropeçam é justamente isso. Vocês, porém, versículo 9, são raça, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, aqui o apóstolo Pedro vai falar para a gente da identidade do cristão, ok? Que ele é um sacerdócio real, ele liga as pessoas a Deus, ele é a voz de Deus, ele transmite conhecimento de Deus, e ele guia o povo no caminho de Deus. Mas veja que aqui todo cristão é um sacerdócio real, não existe aqui um pastor como sacerdote, mas todo cristão é um sacerdote real, isso é, ele tem um conhecimento, uma relação especial com Deus por Cristo Jesus, ele tem um conhecimento especial por causa disso, ele é a boca de Deus para as pessoas que estão perto dele, mas ele também guia as pessoas a Deus, e ele também corrige as pessoas naquilo que elas distorcem de Deus. Então o cristão, todo cristão tem esse ministério, tem essa ação. É uma nação santa, ok? É um povo, é uma igreja que pertence unicamente, tem um relacionamento especial em santificação para com Deus, é um povo de propriedade exclusiva do Senhor, ok? É uma igreja que pertence ao Senhor, que reflete o caráter de Deus, porque é uma nação santa, então ela vive esse caráter de Deus. Mas olha aí o final do versículo 9, a parte B do versículo 9: a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos um propósito aqui, e uma coisa que um cristão, quando ele perde um propósito, uma pessoa quando perde um propósito na vida, ela vai fazer muita besteira, vai dar muita razão a um monte de coisa errada do seu próprio coração. A gente nunca pode perder o propósito de Deus na nossa vida, ok? E o propósito de Deus na nossa vida é proclamar, é anunciar, e aqui está o método de Deus, ok? O propósito de Deus é essa igreja ser um sol nesse mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai Celeste. Então a igreja, ela é um espelho de Deus. A igreja, ela anuncia a Deus, ela revela Deus por meio de Cristo a esse mundo de trevas, a esse mundo caído. Então essa é a obra da igreja, ok?
Esse é o ministério da igreja. Então, nesse sentido, todo cristão tem esse ministério, tem esse propósito na vida. Pastor, mas eu trabalho com crianças da igreja. Não importa, você está anunciando para essas crianças a Cristo Jesus. Pastor, eu trabalho na igreja com assistência social. Não tem problema, você está anunciando a Cristo por meio da assistência social. Eu trabalho com idosos, eu trabalho com mulheres, eu trabalho com jovens, eu trabalho com homens. Não importa, você está anunciando a Cristo por meio dessas áreas de trabalho na igreja. Então, é isso que nós precisamos entender. Não existe um segundo ministério, não existe um outro ministério, não. Tudo na igreja, todos os cristãos estão em uma única direção, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente vê muita coisa paralela na igreja, a gente vê muita ação paralela na igreja, ok? Coisas que você olha assim e fala, gente, mas isso não está anunciando a Cristo, não está anunciando a pessoa de Cristo. Então as pessoas estão agindo na igreja dizendo que tem um ministério, mas aquilo não proclama a Cristo, ok? E aqui tem um método, então tem um propósito, a fim de que, mas também tem aqui um método, dois métodos temos no livro aqui de Pedro, de 1 Pedro, mas em todo o Novo Testamento nós temos dois métodos de Deus. O primeiro método é proclamar, é anunciar, é falar, é pregar a Cristo Jesus. Então todo cristão tem que abrir a boca e falar de Jesus. A gente abre a boca para falar de política, de futebol, de um clima, de um monte de coisa. Você tem que abrir a boca para falar de Jesus. Você não pode ser mudo. Você precisa comunicar a Cristo. Aqui está o método que Deus nos deu. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso aqui é o método de Deus. A pregação não é só a pregação que a gente faz no púlpito, como o pastor faz, mas é o comunicar o Evangelho, é o anunciar o Evangelho, é você falar de Cristo para as pessoas, estando na fila, não importa onde você estiver, você comunica Cristo, você fala de Cristo, você anuncia Cristo, ok? Então, esse é o método de Deus. E o segundo método são as boas obras, que nós vamos ver logo a seguir, para que eles vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, da segunda vinda. Então, duas formas, dois métodos aqui, Deus usa para anunciar a Cristo: as palavras, o anúncio do Evangelho, pregando, falando de Cristo, e também as boas obras, vivendo o Evangelho. Vocês são minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, são esses dois métodos de Deus, ok? Então, pastor, como Deus vai me usar dessas duas formas? Suas palavras e sua vida, suas ações sendo anunciadas por meio de Cristo Jesus. Então, esses dois métodos que nós vemos na Bíblia sendo consagrados pelo próprio Deus para anunciar o seu Evangelho: a pregação, comunicar a Cristo e as suas boas obras, ok? A sua própria vida, vivendo o Evangelho, ajudando as pessoas, amando as pessoas, para proclamar. E o que você proclama? As virtudes. Aqui a excelência moral, é a conduta virtuosa, é a bondade, o caráter de amor, as ações de misericórdia, a excelência, a pureza e a santidade. Então você está anunciando a pessoa de Cristo, anunciar as virtudes daquele. O Evangelho é uma pessoa, Jesus. Quando é que você evangeliza? Quando você fala de Jesus, quando você fala do que Jesus falou, quando você fala do que Jesus fez, dos seus milagres, ensinamentos, parábolas, milagres, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, da sua segunda vinda. Então você está anunciando a Cristo, você está falando do Evangelho. Se você tira Jesus do teu Evangelho, o Evangelho é Jesus. Evangelizar é falar de Jesus. Se você não fala de Jesus, você não evangelizou, você fez uma boa ação. Aí você não passou daquilo que os espíritas fazem, daquilo que os católicos fazem.
Eles fazem boas ações, fazem um sopão, distribuem uma cesta básica. E isso é uma coisa. Agora, quando você anuncia Cristo, aí você então evangelizou. Por isso que quando nós fazemos uma ação, nós precisamos proclamar a Cristo, nós precisamos falar de Cristo Jesus, do amor dele. Então nós anunciamos as virtudes, o caráter, a bondade, o amor de Cristo Jesus, as virtudes daquele que nos chamou. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui ele já engata o próximo versículo, que ele vai falar dessa conduta de vida. Então, no mesmo versículo, ele tem dois métodos. Ele tem o proclamar o Evangelho, falar do Evangelho, o falar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o segundo método, a vida daqueles que não estão mais nas trevas, mas estão na maravilhosa luz. Então, aqui é chegado no versículo 11: Amados, peço que vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras de vocês, que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu acho linda essa expressão que ele começa aqui, o parágrafo, dizendo: agora você está vendo aqueles que andam na maravilhosa luz. Então, como você anda na maravilhosa luz? Ok? Primeira coisa é você entender que você é amado de Deus. Que coisa preciosa! Isso é tão bonito. Amados, essa expressão tão carinhosa, tão bonita, tão bela, que Pedro usa aqui e que João também usa no livro de Apocalipse: é aquele que nos ama. Acho lindo essa expressão. Quanta gente passa pelo livro de Apocalipse nem sabe que essa expressão está lá, logo no capítulo 1, ok? Aquele que nos ama. Então, esses irmãos estão em uma situação muito complicada, eles são forasteiros e peregrinos, eles estão vivendo um ambiente muito duro, severo, eles estão sendo hostilizados, porque de fato eles são duplamente forasteiros e peregrinos. Primeiro, porque estão em Cristo. Então, todo cristão é forasteiro e peregrino, ok? Pelo simples fato de estar em Cristo, ele não é desse mundo, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, ok? Então, o fato de estar em Cristo nos faz forasteiros e peregrinos, mas, por outro lado também, eles estão num lugar geográfico, numa outra nação, e eles são forasteiros ali. E a tendência, irmãos, de quando nós estamos num ambiente muito duro, num ambiente de agressividade, num ambiente de dureza, de sofrimento, a gente se torna muito duro, a gente fica muito duro, a gente se torna áspero. Mas aqui, olha que coisa bonita, eles amados. Às vezes o cristão está em um ambiente muito ruim, mas ele está bebendo da fonte da água da vida, ele está bebendo do amor de Deus, da graça de Deus, e isso, irmãos, é tão precioso. A gente precisa beber desse amor. Jesus foi tão hostilizado. Quem foi o mais rejeitado de todos os homens, mas continuou sendo o amor? Jesus. O mais rejeitado, o mais humilhado, o mais agredido, afrontado de todos, mas não se tornou duro. Ele continuou sendo o mesmo Deus amoroso, a fonte, o próprio amor estava ali. E isso precisa estar em nossos corações, né? Isso precisa estar em nós. Então, querido, que você possa beber do amor de Deus, possa se encher do amor de Deus, mas também que você possa entender que, como diz o capítulo 1 desse mesmo livro de 1 Pedro, versículo 22, tende visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, ok? Esse amor que deve estar na igreja, esse ambiente diferenciado de puro, intenso, vibrante amor que
devemos ter uns para com os outros e para com todos. Mas a cultura aí, por se multiplicar a iniquidade, onde quase todos esfriará, de Jesus em Mateus 24, é verdade, mas dentro da igreja a gente precisa ter essa atmosfera de amor ardente, esse amor familiar, ok? Amor fraternal, não fingido, sincero, verdadeiro e que queima no nosso coração uns pelos outros. Irmão, isso é igreja. Que coisa maravilhosa. Aí você pensa assim, puxa, a igreja que tem tanto para melhorar, é verdade, começando de você e de mim. Nesse sentido, a gente tem que apontar para a gente. A pergunta que eu tenho que fazer é se meu irmão me ama assim, como a família dele ardentemente, mas é se eu amo meu irmão. Essa é a pergunta. Porque quando a gente olha para o outro e aponta para o outro e diz, você não me ama ardentemente, nem com amor fraternal, não adiantou. Eu tenho que apontar para mim mesmo e olhar para mim e falar, meu Deus, será que eu estou amando meus irmãos? Eu tenho que orar mais pelos meus irmãos, eu tenho que amar mais os meus irmãos, eu tenho que entender que eles são a minha família eterna. Eu vou estar ligado e conectado a esses irmãos, e junto com todos os crentes em Cristo, em toda a história da humanidade, para sempre. Não lembra que Pedro acabou de dizer que Deus está nos edificando casa espiritual? Como é que você vai sair? Imagina uma pedra dessa indo embora, vai ficar um buraco ali, e dali vai cair o resto. Você não pode ser arrancado da parede, ok? Nós estamos unidos e ligados eternamente para sempre uns com os outros. Irmão, que coisa extraordinária. Cristo não morreu na cruz para você odiar ninguém, não. Cristo não morreu na cruz para você amar pouco as pessoas. Ele te amou. E agora você vai amar os outros. Amai uns aos outros, assim como eu, na medida, no padrão. O padrão é Cristo. Não é a cultura, não é o que sua família acha ou pensa, ou o que você sente. Não, o padrão é Cristo. O padrão é Cristo, ok? Então, amados, como peregrinos e forasteiros que são, ele lembra isso. Aqui é interessante porque essa expressão foi usada por Abraão em Gênesis capítulo 23, versículo 4. Abraão usa essa mesma expressão. Ele diz que é peregrino e forasteiro quando ele vai comprar um campo. E aqui é bonito porque Pedro conecta a gente a Abraão. A mesma expressão que Abraão usou é a mesma expressão que nós temos por estar em Cristo. E olha só que coisa bonita, com essa alusão Pedro lembra aos seus leitores de que cada um deles faz parte de uma extensa tradição de pessoas escolhidas por Deus e chamadas para serem estrangeiras e forasteiras nos lugares em que vivem. Você, como Abraão, e assim todo cristão verdadeiro, nós somos chamados por Deus e somos uma geração única que está vivendo como forasteiro e peregrino, porque Deus é a nossa herança, Deus é o nosso lugar de descanso, Ele é a nossa terra prometida, Ele é o lugar para onde vamos, Ele é a pessoa para onde iremos, ok? Então, Pedro é que tem isso na cabeça. Quando Jesus, lá em João capítulo 6, pergunta para os discípulos, depois que mais de 20 mil pessoas vão embora, deixaram Jesus porque não quis multiplicar pão a segunda vez, então Jesus pergunta para eles, vocês também não vão? E aí Pedro então responde, a quem iremos nós? Não para onde, não lugar, é para a pessoa. A quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos, Ele é o nosso destino. O céu só é o céu por causa dele. Se você tirar Deus do céu, acabou o céu, não tem céu. O céu é Deus, o inferno é a ausência de Deus, ou a ira de Deus naquele lugar. Misericórdia. Meu irmão, mas o céu é Deus, é a pessoa de Deus, e é para Ele que iremos, é para Ele que Ele é o nosso destino. Então somos forasteiros e peregrinos aqui, mas nós temos o destino que é o nosso amado e maravilhoso
texto do capítulo 1, versículo 1 e no versículo 7, nós somos eleitos de Deus. Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Nós somos forasteiros e peregrinos. A nossa relação com o mundo, na nossa relação com Deus, somos amados, eleitos para com Deus, preciosos para com Deus. E com o mundo somos forasteiros e peregrinos. Então, como na nossa relação com o mundo, entendemos que estamos passando por aqui. O nosso coração, a nossa vida não está aqui. E por isso, ele chega a essa conclusão, que vocês, por serem forasteiros e peregrinos, nessa relação com a cultura, com o mundo, vocês se abstêm das paixões carnais. Ele não diz aqui para você negociar com o pecado, ele não diz aqui para você brincar com o pecado, ele diz aqui para você se abster. O texto sagrado aqui diz que se abstenham das paixões carnais, que você se guarde, que você esteja ausente, que você mantenha-se distante, que você refreie-se completamente dessas paixões carnais. Então o cristão, ele não brinca com o pecado, o cristão não brinca com o erro, pelo contrário, o cristão ele se abstém, como Paulo vai dizer: fazei morrer a vossa natureza pecaminosa. Não é não, está dormindo, não, vamos minar aqui a nossa natureza. Não, é fazer morrer, crucificar. Como Paulo diz, aqueles que são de Cristo, e aí o verbo está no passado, crucificaram a sua carne com suas paixões e desejos ardentes. Crucificou. Então você faz morrer, é a ideia de Pedro aqui, ok? Que vocês se abstenham dessas paixões. Então veja, há uma intencionalidade, há uma ordem aqui, ok? Há uma consciência, o cristão tem consciência, ele atua determinadamente contra a sua natureza pecaminosa. É uma atitude decisiva, constante e irreversível que ele tem em relação à natureza pecaminosa dele, essa inclinação que a gente tem naturalmente para o pecado. E essas paixões são paixões carnais. Aqui os desejos ardentes é uma expressão aqui que tem uma preposição que são paixões, né? Eptomia, quer dizer, uma coisa muito ardente, violenta demais, ok? E são carnais. Aqui a palavra grega sarkis, do corpo, ok? Então tem duas ideias aqui. Às vezes a gente acha assim, como cristão, e às vezes a gente pode até esse sentimento, esse pensamento, não, se eu fosse cristão de verdade, eu não teria esses sentimentos ardentes no meu coração de pecado. É justamente o contrário. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Você imagina o diabo 40 dias, em 40 noites, tentando Jesus, durante 40 dias e 40 noites. Não foram 3 tentações, aquelas são resumos, mas foram 40 dias e 40 noites sendo tentado. Então imagine, irmão, toda espécie de tentação que o diabo lançou contra Jesus. Por isso que a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então o cristão, ele é um cristão não porque ele não tem tentação, mas porque ele vence a tentação. Então às vezes você tem pensamentos impuros, você diz: meu Deus, o que é isso? Às vezes vem na sua mente palavrões, blasfêmias, e você fala: não, se eu fosse um crente eu não tinha isso, eu não pensaria em uma coisa dessa. Não é isso. Você é um cristão, e você olha assim e fala: meu Deus, de onde vem esse pensamento? Nem nisso eu estava pensando. E o diabo vem e joga esses dardos inflamados dele contra você. E o seu próprio coração levanta isso, a sua própria natureza pecaminosa levanta isso. Aí você pensa assim, e às vezes os novos convertidos têm muito isso. Cara, eu não nasci de novo, porque se eu fosse um cristão, eu não tinha esses sentimentos, eu não tinha esses pensamentos. Não é verdade, queridos. O cristão tem sentimentos de raiva,
ele pode ter sentimentos de ódio, ele pode ter sentimentos de vingança, ele pode ter sentimentos imorais, ele pode ter toda espécie de sentimento ruim, só que ele não cai no pecado. A grande questão é que ele vence o pecado, ele tem vitória sobre o pecado, não é que ele não é tentado. O seu, veja aqui, que se abstém das paixões carnais. Essas paixões carnais, elas dizem respeito ao corpo, a satisfazer os desejos do corpo, da mente. Então tudo isso está dentro do cristão, como Jesus disse, do coração, lá em Marcos capítulo 7, Jesus vai falar assim, do coração do homem procedem os maus desígnios, e ele faz uma lista: adultério, imoralidade, violência, ele faz mentiras, ele faz uma lista terrível. Ele diz: tudo está dentro do coração do homem e contamina o homem. Então veja, o cristão ele pode até passar por essas tentações, mas como é que você sabe que você é um cristão? É que na hora que essas coisas vêm, há aquela luta dentro de você, você rejeita aquilo, você diz: misericórdia, Senhor, tem compaixão de mim, eu não quero cair nisso. Então há aquela luta contra aquilo, e você resiste aquilo, e você se impõe contra aquilo, e você se afasta daquilo, você se abstém daquilo, você se ausenta daquilo, você mantém aquilo à distância de você, você repreende aquilo do seu coração e vai tomar outra atitude. É aqui que você sabe, porque se você não fosse um cristão, você se lançava no pecado, você se jogava no pecado com tudo, e alimentava esses pensamentos, esses sentimentos, e você se lançaria nisso tudo. Mas como cristão você reluta contra aquilo. Aqui você sabe que é um cristão de verdade, ok? Então, meus irmãos, o padrão que nós temos aqui no nosso texto é que, veja, essas paixões carnais, elas fazem guerra contra a alma. Então, aqui você tem a ideia de um exército. Veja, a sua natureza pecaminosa não está brincando, ela está levando muito a sério. Você tem 3 inimigos na sua vida, irmão: a sua natureza pecaminosa, que está dentro de você, essa inclinação para o pecado, essa vontade, esse desejo pelo pecado. Pronto, a carne luta contra o espírito luta contra a carne. O segundo inimigo que você tem é o diabo. E o terceiro inimigo que você tem é o pecado que está na cultura, que está fora, é o que a Bíblia chama de mundo. Então você tem a carne, que é a sua natureza pecaminosa, a sua inclinação ao pecado. Você tem o diabo e o mundo, que é esse pecado que está fora, as tentações que estão fora, que nos chamam, nos convidam diariamente para o pecado. E aqui é uma guerra. Veja que aqui Pedro usa a expressão de um exército na alma. A sua alma já foi ganha para Cristo. Como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós não tínhamos e nem teremos. O verbo está no presente. Nós temos a mente de Cristo. O coração do cristão foi regenerado. A mente dele dá-vos em novo coração. O coração dele é novo agora. É um novo coração, uma nova mente. Ele está vivendo para Deus. Ele é a maneira dele de pensar, seus desejos, sua cosmovisão, seus valores, a maneira como que ele olha e enxerga a vida, Deus, o mundo, a si mesmo, e tudo que existe é de uma forma redimida. Ele está vendo tudo a partir do princípio do caráter e da santidade de Cristo. É a santidade de Cristo, é o caráter de Cristo, é a pessoa de Cristo que norteia a sua vida. O padrão é Cristo, só que a sua natureza é pecaminosa. Essa inclinação que você tem natural para o pecado, que todo cristão tem, e a gente só vai perder isso na segunda vinda de Cristo, ou no dia que a gente sair daqui para a glória, ok? Quando a gente morrer, e essa vai ser uma das grandes bênçãos da morte, é que você nunca mais vai pecar. Glória a Deus. A morte, que é um pesadelo para a gente, é uma bênção.
nesse sentido, porque ela vai me levar para Deus, ela vai tirar de mim tudo aquilo que é ruim, no caso, a natureza pecaminosa. Nunca mais eu vou pecar. Hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus por isso. Então, a maneira como o cristão vê a morte mudou muito por causa da morte e ressurreição de Jesus. Mas veja que é uma batalha para que o seu coração seja corrompido, a sua mente seja afetada de novo pelo pecado, a sua consciência. A consciência do cristão é a centelha, a chama da santidade de Deus dentro de nós. Antes, quando você não era crente, a sua consciência foi afetada pelo pecado. Então você mentia e não sentia nada, você caía em moralidade e não sentia nada. Aquilo já tinha apagado, a consciência estava cauterizada, havia um calo, o coração estava morto. Agora Deus tirou aquele coração morto e te deu um coração de carne, um coração vivo. Agora a sua consciência foi tocada pela santidade de Deus. Então o pecado ofende você, aquilo te repulsa, aquilo provoca um choque em você, aquilo é inaceitável para você, você tem nojo daquilo. Agora, o pecado, a natureza pecaminosa, o diabo e o mundo querem novamente afetar a sua alma. Por isso que é um exército, a sua alma, a sua natureza pecaminosa é como um exército em guerra contra a sua alma que foi regenerada, que foi santificada, que agora é a mente de Cristo, esse novo homem feito à imagem de Cristo que está dentro de você, feito pelo Espírito Santo. Então há uma guerra, que é uma batalha aqui. E quantos cristãos não levam isso como uma batalha? Quantos cristãos já estão cedendo, abrindo os portões da sua alma para o pecado? Ah, pastor, mas todo mundo faz isso. Não, a questão não é se todo mundo faz, a minha pergunta é se Cristo faz. Essa é a minha questão com você. Porque o padrão não é todo mundo. O padrão do cristão não é se a cultura faz. O padrão do cristão é Cristo. O padrão não sou eu, a minha família, ou a cultura, ou a igreja evangélica brasileira, ou a cultura evangélica brasileira. O padrão não é esse. Nunca foi. O nosso padrão é Cristo. Se Cristo faz, não é isso. Então, às vezes, você está abrindo o portão da sua alma para o pecado. E nada mais mortal que o pecado. E aí, meu irmão, é o que aconteceu com Davi. Davi abriu a janela da alma dele para o pecado. E ele olhou, e no lugar de tirar os olhos daquela mulher, continuou olhando para aquela mulher. E você pode abrir a alma para tanta coisa ruim. Porque aqui paixões não é imoralidade sexual. Paixões pecaminosas, qualquer pecado. Às vezes você já abriu a sua alma para o seu temperamento ruim do passado. Aquilo que você já deveria ter deixado, aquilo que você já deveria ter abandonado, porque o seu propósito é ser como Jesus, e isso não está acontecendo. Está passando tempo na sua vida cristã e você, no lugar de se parecer mais com Cristo, você está parecendo mais quando você ainda não era crente. E aí está uma coisa que acontece com a gente quando a gente envelhece. É que as coisas lá de trás começam a solidificar na nossa vida se a gente não for transformado. A gente começa a solidificar coisas na nossa vida. No lugar da gente parecer mais com Cristo, a gente vai mais parecendo com a irmã, a gente não tinha Cristo. Opa! Porque pecado, irmão, não é adultério, matar, roubar. Isso também é pecado. Mas o pecado não se limita apenas a isso. Então a gente precisa olhar para dentro de nós, e às vezes a gente já cedeu espaço na fortaleza da alma para o exército do pecado aí. Ok? E veja, o diabo não está brincando, o mundo não está brincando, e também a sua natureza pecaminosa não está brincando. E eu quero dizer para você,
que o seu maior inimigo não é o diabo. Seu maior inimigo é a natureza pecaminosa que está dentro de você, porque você convive com ela o dia inteiro. Todo dia. 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é uma coisa assim que você, né? Oh, vou deixar ali, vai que amanhã, né, eu encontro de novo. Não, o negócio está dentro de você o tempo inteiro. E o diabo não te dentro o tempo inteiro. Não é verdade? Então o seu maior inimigo não é o diabo, é a sua natureza pecaminosa. E aqui a gente precisa estar atento. Aqui a gente precisa estar com o nosso coração alimentando. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que você, meu irmão, vai ter cuidado com isso. Será que o diabo já não tomou espaços? Por isso que Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, falando para a igreja, não está falando para o pessoal do boteco. Não deis lugar, espaço, canto, área para o diabo. Então, veja que você pode abrir cômodos da sua vida para aquilo que não é a vontade de Deus para você, ok? Então, olhe para isso, tenha cuidado. Vencer o pecado é vencer o pecado na alma, ok? Eles fazem guerra contra a alma. O pecado está lutando dentro da gente. Aqui Pedro está com eles. Versículo 12: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então veja, aqui está o primeiro procedimento que a gente deve ter. Nós devemos lembrar daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, lembrar da identidade que nós temos em Cristo. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós temos que lembrar do propósito de Deus para as nossas vidas, a fim de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos o método de Deus, proclamar e viver. E vivemos aqui na cultura, mas veja, aquilo que é secreto se revela no público. Veja que Pedro não falou da sua conduta na cultura, ele falou dessas paixões pecaminosas que fazem guerra onde ninguém vê, ninguém está vendo. É lá dentro, é no secreto, na intimidade do seu coração, é lá na sua alma. Ninguém consegue ver isso, irmão. É o pecado que você luta lá no seu coração. E cada um tem um pecado, e tem pecados que tentam agir de forma diferente. Mas isso se revela no público. Veja o versículo 12: tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Mas olha como o versículo 11 está: amados, peço a vocês como peregrino e forasteiro que são, que se abstenham das paixões que fazem guerra contra a vossa alma, tendo conduta exemplar. Veja, quando você não vence o pecado na sua alma, a sua conduta vai ser errada. Quando o pecado não é vencido no coração, o seu testemunho vai ser errado. A sua vida externa, a sua conduta no meio das pessoas vai revelar o seu coração. Então, irmão, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Ponto. Quem disse isso foi Jesus. Então eu espero que você concorde muito bem com o nosso Senhor da glória. Ok? Então, a nossa alma, ela é revelada pelo que falamos. A boca fala do que está cheio o coração. Mas eu acho interessantíssimo quando Jesus, lá em Mateus 15, 18, ele diz: mas o que sai da boca vem do coração, e o que está no coração é isso que contamina o homem. Marcos 7 ou Mateus 15, 18. É interessante aqui, irmão, porque quando um cristão não vence o pecado na sua vida privada, assim como suas palavras revelam sua alma,
Sua conduta revela as paixões não vencidas no seu coração. Então, isso vai trazer um mau ou um bom testemunho para os de fora. Veja que a missão de Deus é que vemos a proclamar, vocês são Hasedim, sacerdotes de Arma, Sanção do povo de propriedades, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas veja o nosso texto, ele te leva um passo além de falar sobre a pessoa de Jesus, ele fala desse testemunho da sua vida, tendo conduta exemplar no meio de gentios. Então, aqui nós devemos, como igreja, como cristãos, viver. E um padrão é ter uma conduta exemplar, é ter uma vida que seja um exemplo para todo mundo. Que nossa vida, a nossa conduta, seja um exemplo. E a nossa ação vai dizer se nós vencemos ou não o pecado no coração. A derrota secreta se torna uma derrota visível para todo mundo, manifesta para todo mundo, porque naquilo que eu estou testemunhando, a maneira como eu vivo, meus sistemas de valores, o que eu falo, minhas decisões, a maneira como eu trato as pessoas, como eu trabalho, como eu estudo, como eu vivo dentro de casa, tudo que eu faço revela as paixões do meu coração. E se eu sou um vencedor do pecado dentro de mim ou um derrotado dentro de mim mesmo. Então, veja que a missão de Deus é transformar o meu coração. A missão de Deus começa não pregando simplesmente o Evangelho, mas quando o Evangelho transforma a minha alma. Transforma a minha alma. Quando o meu coração é transformado. E é isso que vai impactar o mundo. O que vai impactar as pessoas, o que vai fazer na segunda vinda de Cristo, o mundo glorificar a Deus e dizer: meu Deus, o Senhor deixou esse povo santo no nosso meio, porque eles são raça eleita, eles são sacerdotes, eles são a nação santa. O Senhor deixou essa gente no nosso meio. Nós vimos o testemunho deles, as palavras, as boas obras, as ações, a maneira como eles lidaram com o dinheiro, com a família, com o sexo, com o trabalho, com tudo, com o lazer, com os prazeres. Olha a maneira santa como eles viveram. Nós vimos eles vivendo isso e o nosso coração se fechou. Mas hoje, na segunda vinda de Cristo, nós damos glória a Ti por ter uma igreja, por ter cristãos que foram luz, eles foram como um sol aqui, apesar de nós sermos cegos. Eles deram um testemunho maravilhoso do que é ser um cristão. É isso que o texto está dizendo para mim e para você. A pergunta é: você e eu estamos vivendo assim? Você e eu estamos vivendo de tal maneira que o nome de Deus está sendo glorificado pelas boas obras que estamos praticando, nosso testemunho, a vida que estamos vivendo, a maneira como estamos tratando as pessoas. Irmão, aqui está. Porque agora as pessoas acusam o cristão. Veja que o texto começa com a acusação. Olha o versículo 12. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, à primeira mão, o mundo pode até olhar para você e dizer: olha, você está fazendo um monte de coisa errada, olha, você está agindo mal aqui, mas você está imitando a Cristo, o seu padrão de vida é Cristo, você está vivendo como Cristo, e aquilo não é aceitável para o não crente naquele momento, mas você sabe que está vivendo como Cristo, você sabe que está vivendo conforme a palavra de Deus, e o não crente ele não aceita aquilo, ele rejeita aquilo, mas observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da segunda vinda, ou no dia da visitação, no dia do Senhor Jesus voltar. Eles vão olhar e dizer: realmente, eles estavam testemunhando, e nós é que fechamos os olhos e o coração.
Então, no momento, nós não somos bem aceitos, porque a maneira que nós vivemos, os valores que nós vivemos, a santidade de vida que nós temos, é uma afronta para o não crente. Mas no dia da segunda vinda, eles vão glorificar a Deus. Então, a nossa pergunta é: nós estamos vivendo como se Jesus já tivesse voltado? Essa é a pergunta. Nós estamos vivendo, é a mesma pergunta do capítulo 1, lá no início que eu fiz para vocês. Nós estamos vivendo como se Jesus já tivesse voltado? Esse é o ponto. Nós estamos vivendo de forma a agradar a Deus, nós estamos vivendo para a glória de Deus, nós estamos vivendo porque o Rei já voltou, Ele já está reinando, e é assim que nós vivemos. Meus amados irmãos, quando a gente olha a igreja de um modo geral hoje em dia, a gente olha um texto desse e fica muito pesaroso. A gente fica muito triste em olhar para a igreja. Mas que você seja diferente. Você não pode viver a vida dos outros, mas você pode viver a sua vida. Que você seja um cristão fervoroso, que você seja um cristão amoroso, que você vença o pecado lá dentro da sua alma. Lembrando que o cristão ele pode ser tentado a coisas terríveis, feias demais, mas ele vai viver em vitória sobre o pecado. Ele vai viver em santidade, cheio do Espírito, pelo poder de Deus, vivendo agora. Veja que o oposto das paixões carnais, no nosso texto, são as boas obras. Ou você está vivendo em boas obras, glorificando a Deus, e vivendo para a glória de Deus na cultura, amando as pessoas e servindo as pessoas, ou você está vivendo em paixões carnais, no egoísmo e guiado pelo pecado que habita em seu coração, que faz guerra contra a sua alma. De uma ou outra maneira você vai estar vivendo. Que você viva como Jesus, que você, pelas boas obras, glorifique a Deus. É nisso que Pedro está pensando, para que os homens vejam lá no Sermão da Montanha, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É exatamente essas palavras de Jesus que estão ressoando nas palavras de Pedro e na mente de Pedro quando esse texto está sendo escrito. Que a nossa vida, como é de Jesus, possa ser a manifestação do amor de Deus, da glória de Deus, sejamos um espelho de Deus, filhos amados, imitadores de Deus, nesse mundo caído, quebrado, rebelado contra Deus, que sejamos luz no mundo e sal da terra, para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse momento.